Olá a todos, hoje vamos falar sobre forma resolvente. É um tema importante porque na forma resolvente nós conseguimos saber os geros e simplificar muitas equações. Ok? Deixe-me só partilhar aqui o quadro com vocês. Então, nós utilizamos a forma resolvente. Nós vimos no outro módulo, só para agora recapitular aqui, uma equação de grau 1, do máximo, y igual a x mais 1, no máximo tem um zero. No máximo tem um zero, ok? Neste caso tem sempre um zero. Então x mais 1 igual a zero, que é x igual a menos 1. É o único zero da função. Nós quando apanhamos uma equação de grau 2, por exemplo é isto, x ao quadrado mais 2x mais 1, nós não sabemos como é que, quantos zeros é que são, ou quando é que a função bate no zero. Então, quando é função de grau 2, que é neste caso grau 2, porque tem ali um 2, certo? Vamos utilizar a forma resolvente. Então vocês vão colocar no vosso formulário, que isso é importante, até à faculdade vocês utilizem a forma resolvente. Então a forma resolvente é menos b, e já vos explico o que é essas letras, menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Ok? Isto é a forma resolvente. Podemos meter x igual a isto. Então, nós para o que é o A, o B e o C? É uma equação do tipo assim. AX ao quadrado mais BX mais C. É uma equação deste tipo. Então, agora, olhando para aqui, qual é que é o nosso A? E começamos logo assim. Qual é que é o nosso A? Se nós não temos nada atrás, como eu tinha dito antes, é a mesma coisa que ter um U. Então, antes de fazer os exercícios, vamos simplificar. E se sabemos a forma, que é esta a nossa forma resolvente, certo? Forma resolvente. Então, antes de fazer a forma, vamos definir qual é que é o nosso A, B e C através da equação. Então, qual é que é o nosso A? A é igual a 1, certo? O nosso B? O nosso B é 2. E o nosso C? O nosso C é 1. Pronto, já descobrimos, já está tudo quase feito. Porque agora é substituir a forma. Olha, menos B vai ser menos 2, mais ou menos, pela forma. Agora é seguir a forma. Matemática muitas vezes é só formas. B ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, sobre 2 vezes 1. Então fica aqui, menos 2, eu vou colocar aqui, menos 2, mais ou menos, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Então é raiz de 0, sobre 2. Então neste caso vai ser quê? Menos 2 sobre 2. O único zero da nossa função é o menos 1. Por isso é que eu disse, no máximo, tipo 1 tem um 0. A partir daí, equações de grau 2, equações de grau 3, equações de grau 100, no máximo podem ter o expoente que tem. O grau 1 é sempre um 0. Grau 2 para cima pode ter no máximo aqueles zeros. Como vocês podem ver, neste só existe um 0. É no ponto menos 1. Certo? Então, utilizamos a fórmula resolvente para saber qual é que é o zero da função. Depois disto, nós o que é que podemos fazer? Depois disto vai ser sempre x, a forma resolvente, e isto vai ser igual a x menos o zero vezes x menos o zero. Certo? Porque são dois zeros no máximo, mas neste caso só tem um, então vai ser x menos 1, que dá mais 1, vezes x mais 1. Certo? Então, isto, x mais 1 vezes x mais 1, é igual a isto. Certo? Que neste caso nós até podemos dizer que é x mais 1 ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Certo? Perceberam? Então, utilizamos a forma resolvente, achamos um zero. Neste caso, só achamos 1. Então, vai ser x menos o zero vezes x menos o zero. Ok? Vamos fazer aqui só outro exercício. Utilizamos a forma resolvente sempre. Então, vai dar x ao quadrado menos 5x, certo? 5 menos 5x mais 6. Então vamos lá. Vamos distinguir. Qual é o nosso A? O nosso A é 1, certo? O nosso B, menos 5. O nosso C, 6.
Então vamos utilizar a forma menos b, então é menos menos, dá 5, utilizando a forma resolvente atrás. 5 mais ou menos, raiz de b ao quadrado, eu vou meter aqui menos 5 dentro do parênteses, como tinha dito, meter sempre parênteses, menos 5 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, sobre 2 vezes 1. Neste caso vai ser 5 mais ou menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 24 dá a raiz de 1 sobre 2. Vocês sabem que a raiz de 1 é 1, então vai dar 5 mais ou menos 1 sobre 2, que vai dar 5 mais 1 dá 6, 6 sobre 2, ou 5 menos 1 dá 4, 4 sobre 2. Então aqui os meus zeros vão ser x igual a 3 ou x igual a 2. Vai ter 2 zeros. Ok? Então, como eu disse no exercício anterior, é x menos o zero vezes x menos o zero. Aqui tem 2 zeros, então esta expressão é igual a quê? É igual a x menos 3 vezes x menos 2. Ok? Agora, há aqui um pormenor. Vocês têm de ter cuidado, porque se tiverem aqui um número atrás do x ao quadrado, imagina se vocês tivessem 3x ao quadrado, tinham de colocar 3 aqui atrás. Nós já vamos fazer um exercício destes. Mas temos de ver sempre se há algum número atrás. Neste caso é 1, então metemos aqui 1. Meter 1 ou não meter é igual. Por isso não metemos, então. Mas tem de ter sempre cuidado se há aqui algum sinal negativo, se há algum de um número atrás, para fazer isto, ok? Então pronto, fica assim, desta forma. Então vamos fazer outro. Se eu colocar 2x ao quadrado mais 3x menos 1, o que é que nós fazemos? Aqui neste caso agora o nosso a é quê? O nosso a é 2, certo? É o número que está atrás do x ao quadrado. E o nosso b é 3. E o nosso c é menos 1. Depois de fazermos sempre isto, é fácil. Porque detectamos bem o a, o b e o c, depois é utilizar a forma. Fica menos 3, menos b, mais ou menos b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 2, desculpa, menos 4a vezes menos 1, sobre 2 vezes 2. Então, neste caso, dá quê? Menos 3, mais ou menos 9, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes menos 1 dá mais 8, sobre 4. Neste caso, nem dá uma raiz, pode não dar uma raiz certa. Então fica menos 3, mais ou menos, raiz de 17 sobre 4. Nós agora vamos deixar aqui assim. Não vou simplificar a raiz de 17, mas isto vai ser igual a quê? Vou colocar aqui 2x ao quadrado mais 3x menos 1 vai ser igual a quê? A 2 vezes x mais 3 mais raiz de 17 sobre 4, certo? Vezes x mais 3 menos raiz de 17 sobre 4. Ok? Fica assim. Temos o 2, divide este 2. E depois temos os zeros, menos 3 mais raiz de 17. Mas como é x menos isso, fica x mais 3 mais raiz de 17. Ou x mais 3 menos raiz de 17. Ok? Então agora, se tivermos assim este caso. X ao quadrado menos x. Agora vou-vos explicar de duas maneiras. Aqui não existe um número. Então o que é que está em comum nos dois? O que está em comum nos dois é o x. Então nós podemos fazer logo assim. Se nós formos rápidos a pensar, vimos que os dois têm os dois x igual. Então podemos meter um x em evidência. Então fazemos assim, olha, x vezes, e agora metemos o x em evidência. X menos 1. Ok? Fazemos x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. E eu já explico a seguir como é que nós metemos isso em evidência. Treinamos mais em evidência. Mas pronto, aqui fazemos o quê? Para nós sabermos os zeros, ficava x igual a 0
ou x menos 1 igual a 0. Neste caso vai dar x igual a 0 ou x igual a 1. Ok? Se fosse pela forma resolvente, qual é que é o nosso... Passem lá este. E agora vamos fazer pela forma resolvente. X ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x. Então vai ser o A vai ser 1. O B vai ser quê? Menos 1. E o C vai ser 0. Então, vamos pela forma. 1 mais ou menos B ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes 0. Sobre 2 vezes 1. Então, isso dá aqui 1 mais ou menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Então, 1 menos 0 dá 1. Fica assim. Então, fica 1 mais 1. Isto é a mesma coisa que ter 1 mais 1 sobre 2. Ou x igual a 1 mais 1 sobre 2. Ou x igual a 1 menos 1 sobre 2. Então, aqui dá x igual a 2 sobre 2, que dá 1. Ou x igual a 0. Que era o que nós tínhamos feito há bocado, metendo o x em evidência. Ok? Neste caso, nós não temos o C, temos o A e temos o B. Então, isto é a mesma coisa que ter x menos o 0, que vai ser x menos 0, vezes x menos o outro 0, x menos 1. Que era o que nós tínhamos se metêssemos o x em evidência. Perceberam? E depois, aos poucos, começa-se a perceber várias jogadas e começamos a fazer mais rápidas contas. Mas, passo a passo, nós chegamos lá. A velocidade é uma questão de treino. Percebemos as regras e depois aplicar a velocidade. Ok? Grau 2, forma resolvente. Se não tiver o número, pode-se meter em evidência. E agora vamos aprender como é que se mete em evidência. Por exemplo, se eu tiver x levantado a 5 menos x levantado a 3, eu posso meter o x que eu quiser em evidência, mas dá jeito nós irmos ao x mais pequeno. Então, neste caso, eu vou meter o x ao cubo em evidência. Fica x ao cubo. Se eu meto o x ao cubo em evidência, eu vou tirar 3 à expressão do 5. Vai ser 5 menos 3 dá 2. Então fica x levantado a 2 menos... Vou tirar o 3 ao 3. Então fica 3 menos 3 dá 0. Qualquer número levantado a 0 dá 1. Então fica menos 1. Certo? Vamos fazer outro. X levantado a menos a 7 menos x levantado a 3. Qual é o número mais pequeno? É o 3. Então vou meter o x levantado a 3. Então vou tirar 7, vou tirar 3 a 7. Fica x levantado a 4. Se vocês virem, mesmo a base, soma os expoentes. 4 mais 3 dá 7, que é o que está aqui. Menos 1, porque vou tirar 3 ou 3, fica x levantado a 0. Qualquer número levantado a 0 dá 1. E se vocês virem aqui, x levantado a 3 vezes menos 1 dá menos x ao cubo. Pronto. Isto é que é colocar em evidência. Ok? Que ajuda. Vamos aqui para finalizar esta parte. Se nós não tivermos o C, imagina se nós tivermos x ao quadrado menos 1, para sabermos os zeros, é fácil. Porquê? Porque vamos igualar a expressão a zero. Podemos fazer de duas maneiras. Esta é fácil. Esta igualas logo a zero. Fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. Fica x igual a mais ou menos 1. Ou, quem não percebeu, x ao quadrado igual a 1. Este menos 1 passa para o outro lado. E depois, como está ao quadrado, fica raiz quadrada. Então fica x igual a mais ou menos, que é sempre. E visto ser ao quadrado, é raiz quadrada de 1. Então fica x igual a mais ou menos 1. Então os zeros são mais ou menos 1. Então, como fizemos nos outros, é x menos o 0 vezes x menos o outro 0. E como aqui não há nenhum número, não multiplicamos por nada. Então fica x menos um 0, que é x menos 1, vezes x menos menos 1. Fica x mais 1. Então, x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1. Certo? Se nós fôssemos pela forma resolvente, iria dar o mesmo. Então vamos lá. X ao quadrado menos 1. Qual é que é o nosso A? O nosso A é o número que está atrás do x ao quadrado, é 1. O nosso B não existe. Não existe aqui x. Então, se não existe x, o B é 0. E o C é menos 1. Então, a forma é menos B, então vai ser menos 0, que é 0, não é nada, mais ou menos, B ao quadrado, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Cuidado sempre com o parênteses. Ok? Sobre 2 vezes 1. Então fica
0 mais qualquer coisa fica a qualquer coisa, fica a raiz, fica mais ou menos. Tenham cuidado, porque o mais ou menos, eu vou assinalar aqui no verde, o mais ou menos não desaparece, o mais ou menos passa para baixo, o 0 é que desaparece, o 0 é nada, mas o mais ou menos não desaparece. Então fica 0, menos 4 vezes menos 1 fica mais 4, então aqui fica 4, mais 4, sobre 2. Então a resposta é x igual a mais ou menos, raiz de 4 que é 2, sobre 2. A resposta fica x igual a 2 sobre 2, que é 1, ou x igual a menos 1, que era a resposta que nós tínhamos antes. X menos o 0 vezes x menos o 0. X mais 1 vezes x menos 1. Ok? Só para terminarmos aqui este assunto, desta matéria. Se eu colocar assim, x ao quadrado mais 1, quais é que são os zeros desta função? Então eu vou igualar a expressão a 0. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Este 1 passa para o outro lado, fica x ao quadrado igual a menos 1. E chegamos aqui, e o que é que nós dizemos? Não existe nenhum número ao quadrado que dá negativos. Então, vocês vão colocar no formulário que é qualquer número ao quadrado nunca dá negativo. Certo? X ao quadrado igual a menos 1, que fica x igual a mais ou menos raiz de menos 1. Que não existe. Isto não existe. Então, o que é que se pode dizer aqui nesta função? Não tem zeros. Não existe zeros nesta função. Nós podemos meter qualquer valor ao x, negativo ou positivo, que nunca vai bater no zero. Ok? Então vamos lá aqui a outra questão. Se eu colocar assim, x ao cubo mais 1 igual a 0, só para percebermos, fica x ao cubo igual a menos 1. Certo? Então agora vai ser x igual a mais ou menos, que é sempre, e agora é raiz cúbica de menos 1. E agora já é diferente do raiz quadrada, porque a raiz cúbica de menos 1 existe. A raiz cúbica de menos 1 é sempre menos 1. Então fica x igual a menos 1. Porque se vocês repararem, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Certo? Então o que é que nós fazemos? Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona, raiz tudo que seja números ímpares, a raiz que está dentro existe. Números negativos e positivos. Quando é par, só existe positivo. Então, coloquem no formulário. Quando é ímpar, existe também raízes negativas. Existem positivas e negativas. Negativas e positivas. Quando é par, só existem raízes positivas. Ok? Isto interessa saber. Ok? Vão treinando, coloquem tudo que achem interessante e que vos ajudem no cálculo dos exercícios. E até à próxima aula, ok? Um abraço e até já.